Olá pessoal, tudo bom? Então, aquele é o Torres, né, da Arquitetura da Mudança, e hoje eu vou falar sobre um assunto que é o seguinte: perda de rumo por falta de monitoramento e controle, né? Muitas vezes a gente deixa para lá o controle, a gente deixa para lá o monitoramento do nosso avanço ou da mudança que a gente quer e vai deixando para lá. E muitas das vezes a gente se desvia muito do nosso objetivo justamente porque a gente não está ali de vez em quando olhando. E quando eu falo de vez em quando olhando, é criar um mecanismo de controle mesmo, de você dar uma fiscalizada ali para saber se aquilo que você disse que quer fazer, você está de fato fazendo. Tá? Então, vou trazer alguns exemplos aqui e aí eu vou falando um pouco. Então, por exemplo, você diz que vai querer juntar R$ 500 por mês, né, para chegar no final do ano e juntar 6 mil. Então, a meta é 6 mil, né, 500 prata por mês. Beleza? Como é que você vai saber se você está fazendo isso? Porque a vida é dinâmica. Nesse caso é muito simples, né? Ou seja, todo mês você vai lá, né, vamos dizer que você tenha começado assim em janeiro, você chega lá no mês 4, você precisa ter R$ 2.000. Simples assim. E como é que você faz para acompanhar isso de preferência todos os meses? Pô, todo mês você vai lá e olha, né? Ou você cria ali uma tarefa na tua agenda para guardar R$ 500 todo mês, tá? Então é uma maneira simples de você monitorar para saber se você está executando o que você de fato programou. Então, primeiro, quando a gente usa aquela ferramenta de metas SMART, né? Ela tem que ser mensurável, ela tem que basicamente ter um prazo. Então, você disse que vai juntar R$ 6.000 ao longo de 12 meses e que em dezembro você vai ter 6 mil, né? Então, ela tem prazo e ela é mensurável. Então, como é que você vai medir o avanço disso? Todo mês você vai tirando uma foto ali do teu extrato ou da aplicação que você está fazendo. E aí, muitas vezes, o que acontece? Às vezes, por qualquer motivo, você num determinado mês não conseguiu guardar 500, você guardou 350. Só que ainda você está no rumo. Só que precisa criar um mecanismo de atenção de o seguinte: pô, esse mês eu não consegui juntar 500, eu juntei só 350. Mas eu posso recuperar isso depois, né? Por isso que é legal a gente dar prazo para as coisas, porque senão você não consegue realizar. Então, nesse caso, eu juntei 350 hoje, né, nesse mês que a gente está agora. Aí, daqui a 2 meses, eu posso aplicar mais 150. Então, 650 eu recuperei. E se você não tiver um controle disso, você vai esquecer que não guardou 500 num determinado mês e vai deixar para lá. Você vai chegar lá no final do ano e vai faltar esses 150 que você deixou de poupar agora, por pura falta de monitoramento, né? E aí, quando tem uma falta de monitoramento e aí você tem um desvio de rumo, o que pode ser feito nesse caso que eu dei aqui, hipotético? Nesse mês você não conseguiu guardar 500, guardou 350, no mês seguinte você vai criar algum mecanismo para voltar para o rumo. Ou seja, você vai deixar de gastar com uma outra coisa para poder guardar 150 a mais para poder tapar esse buraco, senão você não vai atingir essa meta, né? Então o monitoramento ele serve para te trazer de volta para o rumo, porque se tem uma coisa que a gente tem certeza em gerenciamento de projetos, é que alguma coisa vai dar errado, ou vai dar errado um monte de coisas, mas sempre vai dar alguma coisa errada. Mas se a gente não monitorar isso, fatalmente a gente não vai chegar na nossa meta certinho, ou vai ficar muito longe da meta, porque muitas das vezes tem muita gente que acha que errou porque não bateu a meta. Não é uma meta pessoal, tá, gente? Não é uma meta da empresa que vai ter esse monitoramento fantástico aí ou muito rigoroso. Mas, assim, a gente mais próximo da meta que a gente chegar, tá bom, tá? Então, ter monitoramento é importante por conta disso. E aí, qual é a melhor forma de monitorar? Depende muito da meta, do tempo que essa meta vai levar. Então, por exemplo, perda de peso, né? Que é aí um objeto de desejo, né? de muita gente. Ah, como é que eu monitoro minha perda de peso? Primeiro, precisa ter um planejamento, né? De preferência com uma nutricionista, com uma dieta personalizada. Por quê? Porque quando você resolve fazer dieta da sua cabeça, eu vou fazer agora jejum intermitente.
Beleza, eu já fiz também, mas não vai ter como você monitorar muito, porque você não teve um conhecimento prévio do seu corpo para saber exatamente como você está e fazer uma projeção. Porque tem gente que eu converso que fala assim, eu quero perder 10 quilos. Tá bom, mas de onde você tirou 10 quilos? Quem disse para você que 10 quilos para você, se você perder esses 10 quilos, você vai ficar com um peso legal? De onde você tirou esse número? Da sua cabeça. Geralmente é assim que funciona. A pessoa tira da cabeça, eu quero perder 10, eu quero pesar tanto. Então, a primeira coisa é, no caso de uma perda de peso, vai no nutricionista, faz um trabalho com ele, sabe? Se puder, faz uma bioimpedância para ver os seus percentuais de gordura, de água, de massa magra, né? Porque às vezes você quer perder peso e o peso que você acha que deve perder, você não vai perder. Ou para você perder essa quantidade de peso, vai ser um sacrifício tão grande e esse preço você não vai querer pagar. Então, a gente vai voltar sempre para a questão do planejamento. Planeja direitinho, porque a probabilidade de você planejar melhor e traçar uma meta real, uma meta possível, factível, vai ser maior. Porque quando a gente traça uma meta da nossa cabeça, baseada na nossa cabeça, sem, muitas vezes, a ajuda de um profissional, nesse caso um nutricionista, né? Mas pode ser até eventualmente um planejador financeiro, tem muitos por aí, o cara vai dizer o seguinte, olha, com essa despesa que você tem aqui e o que você quer guardar, não dá. Então reduz a tua expectativa de guardar dinheiro mensal, assim como precisa reduzir a tua capacidade de perder peso semanal, mensal. Porque às vezes você quer perder muito peso ou quer perder 10 quilos em 2 meses, não vai rolar, pô. Né? Porque você tem tanta coisa para fazer que o tempo não comporta aquela mudança. Então a primeira coisa é fazer um bom planejamento. No caso de perda de peso, por exemplo, só o peso corporal, o peso da balança, né, que a gente chama, ele não representa sozinho ganho de saúde. Eu estou falando isso por experiência própria também. Tá? Então, eu quero perder 5 quilos. Beleza, você pode até conseguir perder 5 quilos ali na balança, né? Aquele pezinho que você vê lá na balança. Só que só esse número, sozinho, ele não significa necessariamente que você está ganhando saúde, que você está perdendo junto com esses 5 quilos, pode ser isso, está perdendo massa magra, está perdendo músculo, está perdendo um monte de coisa ali. Então a primeira coisa esse número, chegar à conclusão seguinte, esse número, essa meta que você está traçando, ela é baseada no quê? Porque eu vejo gente toda hora, eu quero perder tantos quilos, eu quero juntar tanto de dinheiro, eu quero dar uma entrada no apartamento de tantos R$1.000. A quantidade de gente que eu vejo traçando metas da cabeça, sem analisar o status que a pessoa está, é fantástica. E aí o que isso gera? Isso gera frustração, a pessoa fica frustrada, porque ela começa a andar e vê que não vai atingir aquilo, ou que não está atingindo. Então gera frustração. Então, quanto mais metas reais forem traçadas, melhor vai ser esse monitoramento e controle. E melhor vai ser, ao longo da jornada, a sua capacidade de controlar isso aí e de atingir. Então é melhor você ter uma meta possível, menor, mas possível, do que ter uma meta lá em cima, super agressiva, e que provavelmente você não vai atingir. Então é melhor você se ver andando e atingindo as metas aos pouquinhos e subindo a sua barra, ganhando autoconfiança, melhorando a sua capacidade de execução daquilo, do que botar essas metas malucas, né? Porque quando eu falei também, vá ao nutricionista, entenda como é que o seu corpo funciona, como é que é o teu metabolismo, faça exame de sangue, faça bioimpedância se puder, entenda primeiro o seu status atual, né, o status do seu corpo, ver como é que está a sua taxa de glicose, porque de acordo com a taxa de glicose, de repente algumas coisas você não vai poder comer, aí já vai mudar a tua dieta. Então, quando eu traço aqui no meu método o status atual da sua vida, é a mesma coisa que um nutri vai fazer, é a mesma coisa que um cardiologista vai fazer, ele vai fazer um exame para quê? Para saber como é que você está, e a partir daí ele vai traçar um caminho para você. Então, para fazer um bom monitoramento e controle de qualquer mudança, precisa saber um bom status atual, traçar algumas metas factíveis, e a partir dessas metas
você começar a monitorar. Então você pode ter monitoramento e controle semanal, você pode ter monitoramento e controle mensal, bimestral, trimestral, depende do seu projeto. Por isso que o PIN ajuda muito, porque ele vai dimensionar, vai te ajudar, né, a dimensionar o tempo que as coisas vão levar, e a partir daí você cria o que a gente chama de marcos de controle, né? Famosos checkpoints, ou seja, que são aqueles momentos que você vai parar, vai analisar como é que foi a tua caminhada da hora que você começou até a hora que você está, para saber o seguinte: pô, eu disse que ia economizar R$6.000 nesse ano, então em março, por exemplo, né? Só economizei 500 pratas. Porra, das duas, uma. Ou você reduz a expectativa dos 6.000, ou você começa a guardar mais dinheiro por mês. Só tem duas alternativas. Não dá para você ficar se enganando. Não, eu vou conseguir, vamos lá, vamos lá. Não vai. Não vai. Então, é melhor você ajustar a sua expectativa da meta ou guardar mais dinheiro e aí deixar de sair, deixar de gastar tanto dinheiro com iFood, com porcaria para você, né, ajustar a quantidade de dinheiro que você guarda. Ou você muda a expectativa de guardar dinheiro e está tudo certo. Não dá para você viver de ilusão, se enganando. Não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Então, monitorar o andamento da mudança é tão importante quanto a própria mudança em si, porque fazer ajuste de rumo é natural, é natural. A gente sempre tem imprevisto, a gente erra, então é ok, está tudo certo. Agora não pode não fazer um monitoramento, tá? Então tem algum monitoramento, é importante, é legal, é saudável ajustar a rota, ajustar a meta ou ajustar o que você disse que ia fazer ao longo do mês, sabe? Mas, de novo, gente, planejamento. Tem algum planejamento, e quanto mais o planejamento for baseado em fatos reais, melhor, tá? Porque aí tudo que vier depois vai ser muito mais fácil.